Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando agora, já se inscreve, dá aquela curtida marota aí para a gente crescer mais um pouco o canal, rumo aos 10 mil inscritos. Vocês têm aí na tela o @matdesk2014, que é o nosso Instagram, onde eu posto curiosidades, brincadeiras, joguinhos, tudo relacionado à área da matemática. Nós temos o link abreviado aí do Disco Virtual, canal Matemática Descomplicada, onde vocês conseguem ter acesso a materiais exclusivos, onde vocês têm inclusive o link do grupo do WhatsApp, para quem quiser participar lá, contribuir de alguma maneira. Então o link está lá dentro, acessem e vamos ao vídeo. O vídeo anterior eu falei da tabuada do 9 usando o método super fácil. Eu vou só recapitular aqui. Eu pegava o 9 e pensava em contas, em operações, que o resultado pudesse dar 9 e eu vinha substituindo conforme minha necessidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o método fácil. O método fácil, ele faz algo relativamente mais simples. Mais simples seria o quê? Então, tabuada do 9... método fácil. Como eu disse no vídeo anterior, eu preciso saber apenas do começo, meio e o fim da tabuada do 9. Lembrando também que 9 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 9. Vou deixar bem claro para quem não souber dessa informação ou estiver começando a aprender agora a respeito da tabuada. Continuando, se você não souber quanto vale o resultado da parte do meio da tabuada, não tem problema. Vem para o final e aí a gente vai pensar junto. Deixa eu colocar a cor aqui de novo. Esqueci, não vai apagar. Bom, então deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Continuando, eu vou falar do método fácil. O método fácil vocês precisam saber apenas o começo, meio e o fim. Com esse começo, meio e o fim já vai ser o suficiente para localizar o restante da tabuada. O começo, como eu disse, ele é o 9 vezes o 1. 9 moedas de R$1 é igual a 9 reais. 9 vezes o 5. Que até então eu vou imaginar que eu ainda não sei. Depois nós temos lá embaixo o 9 vezes o 10, que se eu tenho 9 notas de R$10, então eu tenho R$90. Sempre pensem em dinheiro, que vai facilitar e muito a vida de vocês na hora de entender. Continuando, nós temos então vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5, 6, 7... 8 e vezes 9. Vou fazer algumas observações, não necessariamente na multiplicação do número 9, mas em outras situações. No vídeo anterior eu disse que nós poderíamos fazer a identificação do 9 sendo várias contas. Por exemplo, 10 menos 1, 8 mais 1 e assim conforme você precisar. Nesse vídeo eu não vou falar isso, porque a ideia é o sistema posicional que os números se apresentam. Então vamos pensar. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto é o 9 vezes 2. O 2 ele é o dobro do 1, logo o resultado tem que ser o dobro do 9, que é 18. O dobro do 2 é o 4, então o dobro do 18, 36. O dobro do 4 é 8, então o dobro do 36, 72. Então eu já fiz metade da tabuada aí brincando. Agora a outra metade vem como? Se o 2 é o dobro do 1, então o 3 tem que ser 2 mais 1. Então, o resultado do 9 vezes 3, ele tem que ser a mesma coisa que o resultado de 9 vezes 2 com 9 vezes 1. E 18 com 9, é só eu lembrar que o 9 eu posso pensar como 10 menos 1. Então, 18 mais 10 menos 1. Isso aqui representa o 9, certo? Então, eu vou usar esse raciocínio agora. 18 com 10, 28. Menos 1, que era esse daqui, 27. Então, aqui eu tenho 27. Continuando. O 3 eu já tenho? Tenho. Então, significa que o 6 é o dobro do 3. Então, o 9 vezes o 6 tem que ser o dobro do 27. E o dobro do 27, 54. Então você está falando para mim que o 9 eu posso fazer 3, 3 e 3? Pode. Mas eu posso fazer, por exemplo, 8 e 1 também. Olha só, nada mais é do que 8 vezes mais 1. Ou o 9 eu posso pensar como 5 com 4. Também vai dar 9. Ou não? Sim, né? Então, olha só. Eu tenho 9 vezes o 5, 9 vezes o 4. 9 vezes 5 eu ainda não sei, então eu vou deixar ele quieto aqui. O 9 vezes o 4 eu sei, que é 36. Vou pensar então que eu tenho 9 vezes o 4, 9 vezes o 4, porque isso aqui
vai dar o 72 que eu tinha antes. E eu vou colocar o 9 vezes o 1, que é igual a 9. Se aqui eu tinha 72 com o 9, lembra, posso aumentar 10, tirar 1. Então aqui vai dar 81. Essa é uma maneira. Por que eu não coloquei o 5 ali ainda? Porque o 5 eu vou ensinar um pulo do gato para vocês fazerem as contas mentalmente. Se você não tiver uma calculadora, não tiver um lápis e caneta, ou quiser impressionar alguém com um cálculo mental, a ideia vai ser essa. Se eu estiver procurando metade, melhorar essa escrita aqui para o pessoal não reclamar. Se eu estiver procurando metade de 90, mas eu não sei, como que eu descubro então mentalmente? Eu vou pensar o seguinte, um número próximo ao 90. Por exemplo, se eu estiver procurando metade de 100, não vai ser 50? Do 100 para o 90, não tem 10 de diferença? Se eu estou olhando metade, então essa metade vale 5. Se do 100 para o 90 caiu 10 e eu olho metade, então eu tenho que cair metade. Por isso que é 45. Se tiver difícil de entender, eu vou mudar os números. No lugar do 100, eu vou colocar o 80. Metade do 80 é 40. Do 80 para o 90 não cresceu 5 para a parte toda. Só que para metade, ao invés de crescer 10, desculpa, eu falei 5. Do 80 para o 90, ao invés de crescer 10 para a parte inteira, cresceu 5. Agora eu vou olhar o quê? Só metade do 40. Aqui eu tinha 10 de diferença. Aqui eu tenho que ter 5 de diferença, porque aqui é a diferença de tudo. Aqui é a diferença da metade. Então, nessa brincadeira vai ser 45. Então, eu consigo ver como 45. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu consigo fazer isso para qualquer número? Sim. Imaginem que eu fiz para menos, eu posso fazer para mais. Imagina que eu tenho 90 mais 35. E eu não quero ficar sofrendo. O que eu vou fazer? Pensem comigo. Se eu tiver 4 mais 1, o resultado não é 5? Se eu tiver 3 mais 2, o resultado não é 5? Se eu tiver 2 mais 3, ou se eu tiver 1 mais 4, o resultado não vai ser sempre 5? O que eu estou fazendo? Eu estou tirando 1 da primeira parte e jogando 1 na segunda parte, para continuar com o mesmo balanço. E sabendo dessa informação, o que eu posso fazer? Eu tenho 90, e eu tenho 35. Que tal se eu tirar 10 daqui, ficar com 25 e jogar 10 para cá? Olha só de bater o olho, eu já sei que meu resultado aqui vai ser 125. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa que 100 e 25, olha só. Muito fácil. Então, quando eu quiser saber metade de um número e eu tiver dificuldade em saber, o que eu faço? Eu pego o número próximo, calculo, aí eu volto com essa diferença. Certo, pessoal? Continuando aqui então, já que deu esse probleminha. Eu falei para vocês que eu tenho à minha disposição começo, meio e o fim. Desse começo, meio e fim, eu consigo saber as posições e daí eu corro para o abraço. Lembra que eu falei, não sei se foi nesse vídeo do método fácil ou do método super fácil, que se você vier com aquela brincadeira de 0, 1, 2, 3, 4, depois 9, 8, 7, 6, 5... funciona só até o 9 vezes 10. Se eu quiser 9 vezes 12, por exemplo, isso não funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trabalhar essa informação. E vou trabalhar como? 9 vezes 12. Eu posso pensar que é 9 vezes 10 e 9 vezes 2. Porque eu já provei para vocês lá atrás que isso funciona. Essa é uma alternativa. Então, eu tenho 90 e eu tenho 18. E se tiver difícil de entender, o que eu faço? Eu tiro 10 daqui, fica valendo 8, e eu coloco 10 aqui, fica valendo 100. Então, de cara, eu tenho 108. E se você estiver duvidando do que eu estou fazendo, eu vou fazer a conta agora para vocês, olha só. 9 vezes 12 é igual a 108. Então, funciona. Continuando. Isso é um jeito de fazer. Agora, outro jeito de fazer, se eu tivesse um número próximo, ao invés de pular dois números na tabuada, por exemplo, do 10 para o 12, eu teria uma vez. Cai naquela mesma ideia. Se eu tiver 147 mais 9, eu faço o quê? Eu posso fazer a mesma coisa que 147 mais 10 menos 1. Porque esse 10 menos 1 representa a mesma coisa que o 9. E com essa certeza, eu vou fazer o quê?
eu vou fazer 157 menos 1 igual a 156. Então, eu tenho a solução para o meu problema. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha dado tudo certo, os estudos de vocês. Eu não tenho certeza se eu vou colocar os vídeos na ordem que eu gravei, porque eu gravei os métodos super fácil e fácil do 8, depois o super fácil e fácil do 7, do 6, do 5, do 4, do 3. Aí no 2 eu não fiz métodos super fácil e fácil, porque eu dei uma ênfase em falar a respeito de números pares e ímpares. E daí eu pensei, bom, vou fazer o seguinte. Em vez de eu assistir os vídeos que eu fiz antigos da tabuada do 9 e ter que correr o risco de não ter tudo aquilo que eu queria abordar, vou fazer o do 9 então e coloco. Então a sequência ficou 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e por fim, tabuada do 9. Se vocês quiserem, deixe nos comentários aí, eu posso fazer um vídeo falando de tabuadas maiores que a do 9. Como, por exemplo, se eu estiver falando de tabuada do 13. Então eu tenho lá 13, mudar de cor, que essa cor aqui não ficou boa. Vou fazer desse outro canto. Se eu tiver 13 vezes 12. Então eu posso explicar para vocês como funciona a ideia do 13 vezes 12. Certo, pessoal? Então deixe nos comentários aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição e a gente se fala nos próximos vídeos. Um abraço, fui!